Olá, seja bem-vindo e se inscreva nesse canal. Curta, caso goste, dos vídeos. Estamos aqui para falar hoje sobre o recente conflito entre Israel e Irã. Porém, um assunto bastante longo e até prognósticos são possíveis de fazer, porém, hoje já países importantes, inclusive os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, já estão fazendo contato tanto com o Irã quanto com Israel para amenizar ou, quem sabe, até solucionar algo pacífico para aquela região. Então vamos comentar algo historicamente, de como esse conflito, qual a relação entre esses países, e como que esse conflito se desenrolou. Bom, ali Israel é um lugar, um barril de pólvora. Ali é um lugar onde eu costumo falar desde o século 19, 20, já antes de Cristo, com Abraão, onde ele recebeu uma promessa, de Yahvé, de que ele deveria se deslocar para aquele local, onde já haviam pessoas ali estabelecidas, os cananeus, e deveria chegar lá, e aquela era uma terra prometida para ele. Então já migra para um local onde há pessoas já estabelecidas, e com o passar do tempo, ali vai ser formado o reino de Israel. Posteriormente, os israelitas são escravizados na Babilônia e são levados, como cativos para a Babilônia pelos babilônios, que são derrotados posteriormente, inclusive citados, um gentil citado de uma maneira bastante grandiosa no livro de Isaías, que era o Ciro o Grande, o rei da Pérsia, que veio e libertou os judeus. Veja bem como nós chegamos aí numa situação, uma relação amistosa até entre esses dois povos, os persas, onde hoje é o atual Irã. Então chegam, libertam os judeus, que voltam para reconstruir o seu segundo templo lá em Jerusalém. Posteriormente eles vão fazer isso e são tratados com de uma maneira bastante diferente. Os assírios, conquistadores anteriores, tinham tratado com bastante arrogância e bastante violência. Os babilônios os trataram também dessa maneira, e de uma forma até que nobre, o Ciro lhes dá uma tolerância e até bastante possibilidades deles preservarem suas culturas e tudo mais. Então, essa é uma relação amistosa que foi se constituindo entre ambos, na antiguidade. Os judeus posteriormente foram passando por diversas, essa foi uma das diásporas judaicas, mas os judeus foram passando por diversas situações, nas quais eles eram escravizados, eles eram humilhados, e isso ao longo de toda a história. Foram acusados ali no Evangelho de João, de matar Jesus, e isso muito durante a Idade Média, acabaram passando por muitas perseguições até por conta disso tudo, E digo recentemente, porque foi logo após a Segunda Guerra, que aconteceu em 1945, já nos anos seguintes aí, foi formado o Estado de Israel, e os judeus tiveram a possibilidade de estar retornando. Tinham acabado de passar por uma situação
degradante, humilhante e até muito mais do que isso, né? Muito mais as atrocidades cometidas com o Holocausto, né, que os nazistas promoveram e que o mundo não tinha conhecimento até que os soviéticos e também os estadunidenses chegassem a campos de extermínio, campos de concentração e identificassem aquilo que acontecia com eles e que o mundo não sabia. Atrocidades das piores maneiras, né? A solução final que o Hitler tinha empreendido junto com o Himmler, e a partir daí, né, o mundo viu que precisava de uma mudança muito grande. Os judeus tiveram então a retomada ali, né, para Israel, e hoje nós vemos aí uma situação totalmente diferente. Eles expulsando, não só tem o Hamas, que de fato começou, se a gente pensar, né, com os sequestros, com os atos terroristas, começaram esse conflito. Porém, Israel assim encarou de uma maneira e está hoje causando as atrocidades, matando, né, diversos civis indefesos na região, né, da Palestina, onde foi também preservada de direito para que eles permanecessem. Ali, como eu falei, começa no século XIX. Eu apenas resumi um pouco, porque se a gente for falar, né, ali aconteceram cruzadas, ali aconteceram, né, ali é um lugar sagrado para 3 religiões, e é um espaço que ninguém abre mão. E então essa história trágica para os judeus hoje, como os palestinos, e agora o Irã, que acaba financiando grupos, né, que causam danos ali para Israel, foi atacado. Foi atacado e a possibilidade, o Irã nega que tenha a construção de o empreendimento, né, de uma bomba atômica. Entretanto, né, tem ogivas nucleares bastante desenvolvidas que ele alega estar utilizando para energia. E é uma guerra que está começando, né? Vamos ver até onde o Israel tem um poderoso aliado, que é os Estados Unidos, e esperamos que tudo logo seja resolvido na paz, na tranquilidade, mas não é o que está acontecendo neste momento. E a possibilidade disso tomar uma grande proporção é muito grande.